Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês aqui nessa aula um pouco dos conceitos envolvendo aí sobre variáveis e os tipos primitivos de dados existentes na linguagem de programação Python. Então, vamos abrir aqui a IDE do Jupyter Notebook para nós entendermos um pouquinho dos conceitos aí sobre variáveis e tipos primitivos de dados do Python. Muito bem, pessoal. Então, eu já estou aqui com o meu ambiente do Jupyter Notebook aberto aqui na nossa última aula, onde nós fizemos aqui a aula 04, tá certo? Então, se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver esta aula. Eu vou voltar aqui na minha home, aqui onde nós criamos aqui, né, na raiz do meu computador aqui, né, esse diretório aqui, curso Python, e aqui dentro nós criamos aí na aula passada a aula 04. Eu vou criar aqui dentro desse diretório curso Python, né, a nossa aula 05, então eu vou clicar aqui em New, vou abrir um novo notebook aqui, no caso, e eu vou simplesmente digitar aqui, então, aula 05, né, a nossa quinta aula aqui, relativa à parte do Python aqui no caso. Então, eu vou dar um rename, e aqui agora eu já posso, então, fazer aqui o uso dos conceitos de variáveis e os tipos primitivos que nós temos no Python. Para isso, eu vou colocar aqui inicialmente o Python, aqui, né, essa célula aqui do Python, ao invés de código, eu vou colocar ela como um Markdown, ou simplesmente teclar aí no teclado a letra M, ele já muda para Markdown. E eu vou colocar aqui, então, né, a cerquilha, e vou colocar aqui agora, então, o tópico 1, que vai ser relativo, então, a variáveis. Então, aqui eu vou colocar variáveis, no caso. Eu vou colocar aqui um asterístico, depois aí se alguém já entende de linguagem Markdown, vai entender o que é essa cerquilha e o asterisco vai virar aqui para a gente. Então, eu vou colocar aqui, né, na verdade, as variáveis são usadas para armazenar dados que podem ser usados mais tarde no programa, certo, pessoal? Então, aqui é só um conceito, eu vou dar um Shift Enter aqui para ele rodar, né? Então, veja que quando eu coloquei ali uma cerquilha, né, ele ficou com um título mais alto, tá certo? E a parte do asterisco ficou aqui com um bullet, né? Então, para quem já entende de linguagem Markdown, é exatamente isso que ele faz aqui para a gente. Então, eu não programei em Python, eu simplesmente coloquei aqui uma marcação aqui do tipo Markdown. Só para facilitar aqui a organização dos nossos códigos. Então, pessoal, para falar de variáveis, né, como qualquer outra linguagem de programação, como o próprio nome diz, são espaços reservados aí na memória onde eu posso armazenar aí dados aí que ao longo do programa eu posso utilizar. O Python, como ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, né, essas variáveis ao longo da programação, eles podem mudar de valor, por exemplo, tá certo? Então, é esse que dá aí o conceito de tipagem dinâmica aí para o Python. Então, nós vamos fazer aqui, por exemplo, a declaração de algumas variáveis aqui, como, por exemplo, a variável nome, e nós vamos atribuir, né, o sinal de igual aqui para a gente, vai representar, então, a atribuição, e eu vou colocar aqui, né, aspas duplas aqui, já que se trata de uma variável que contém uma palavra, né, então eu vou colocar entre as aspas duplas aqui no caso. Então, eu vou colocar aqui o nome João, por exemplo, e aí dessa maneira eu estou atribuindo à variável nome o dado João, né? Então, o sinal de igual aqui para a gente significa exatamente atribuição. Então, eu estou atribuindo à variável nome o dado João. Eu posso criar, por exemplo, aqui para o João a idade, porque todas as pessoas elas têm uma idade, então eu posso criar aqui também uma variável chamada idade. Então, a idade do João, vamos supor que João tem 25 anos, e que João, por exemplo, ele tem também uma certa altura, né? Tem algumas características, por exemplo, a altura. Eu vou colocar aqui que a altura de João é 1,75. Na verdade, não é vírgula, tá, pessoal? É ponto. Então, tomar cuidado aqui, porque o Python
ele não aceita vírgula para separar aqui as casas decimais. Então, eu tenho aqui essas 3 variáveis que eu acabei de criar aqui no Python, tá certo? E se eu rodar esse programa aqui para a gente, a princípio ele não vai fazer nada, não. E além de ter um nome, uma variável nome, idade e altura, eu vou colocar aqui também se está, por exemplo, estudando, né? A gente já vai entender aqui por que eu estou criando aqui essas 4 variáveis aqui no caso. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, que é true. Então, está estudando recebe true. E, traduzindo aí do inglês para o português, true é exatamente verdadeiro, né? Então, eu criei aqui essas 4 variáveis e, a princípio, se eu rodar, né, o meu código aqui, nada será feito. Mas se eu utilizar aqui agora, né, para imprimir, né, as minhas variáveis, eu posso colocar aqui, por exemplo, a cerquilha, para me poder agora fazer, por exemplo, um comentário, uma única linha. Então, eu vou colocar aqui, ó, imprimindo as variáveis. Então, eu quero agora imprimir essas variáveis aqui, certo? Então, eu vou quebrar uma linha aqui, vou dar, então, agora um print, e vou colocar aqui nome, 2 pontos, vou fechar aqui as aspas, vou colocar a vírgula e o nome da variável. No caso aqui, eu vou dar aqui a variável, o nome que foi exatamente a variável que eu criei aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa aqui para me printar na tela a idade de João. Então, variável idade, 2 pontos, fecha aspas duplas, vírgula, o nome da variável que é idade. Vou fazer a mesma coisa aqui agora para a altura de João. Então, vou colocar aqui a altura, 2 pontos, fecha as aspas, vírgula, e vou colocar o nome da variável que é altura. Vou dar outra quebra de linha aqui, print, e vou colocar então está estudando, né? Então aqui eu vou colocar está estudando, 2 pontos, fecha aspas, vírgula, e vou colocar então aqui o nome também da variável ali, está estudando. Aqui vou abrir um parênteses para me falar aqui sobre essa questão da criação das variáveis. Veja que eu coloquei as variáveis todas com letras minúsculas, né? Isso é interessante de se fazer no Python. Quando eu tenho, né, uma palavra que é composta, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, o underline ou underscore, tá certo? Então eu posso fazer a criação de variáveis no Python dessa maneira. A gente vai ver mais à frente que eu não posso utilizar palavras reservadas do Python para criar variáveis. Por exemplo, a palavra print é uma palavra reservada do Python, então eu não posso criar uma variável chamada print. Tá certo? Então, todas as palavras reservadas que a gente vai ver mais à frente aqui no Python, a gente não pode criar variáveis para ela. Tá certo? Então, tomar cuidado com isso. No caso do Python também, ele é uma linguagem case sensitive. O que isso quer dizer? Que a diferenciação de eu criar aqui, por exemplo, a variável nome do jeito que eu fiz ali, ou colocar nome com a primeira letra ali em maiúsculo. Então, isso daqui, ó, é diferente disso daqui, tá certo? Então, o Python é uma linguagem case sensitive, então faz diferença maiúsculos e minúsculos. Agora, se eu vir aqui, né, eu dar um run aqui para me rodar o meu código, né, veja que aqui ele apresenta para mim nome, que no caso é João, conteúdo da variável nome, a idade que é 25, a altura que é 1,75, e se está estudando, porque como é verdadeiro, né, ou seja, no caso aqui do João, ele realmente é um estudante ainda, tá certo? Então, dessa maneira, nós acabamos de finalizar aí a parte dos conceitos aqui envolvendo os tipos de variáveis que nós podemos trabalhar aqui no Python, tá certo? Eu vou agora aqui continuar, onde nós vamos passar aqui para o próximo tópico, que é
Agora eu vou marcar aqui também como essa célula aqui como um markdown. Vou colocar aqui agora um cerquilha, colocar aqui 2 pontos aqui, e nós vamos trabalhar aqui agora com os tipos primitivos de dados do Python, tá certo? Vou dar aqui também um let aqui, né, com o asterisco, para a gente falar então dos tipos primitivos que existem no Python. O primeiro tipo primitivo que nós temos no Python vai ser o str que nós vamos comentar aqui agora. Então, eu vou deixar aqui dessa maneira mesmo, só tópico 2. Ele não deu certo aqui, deixa eu ver, não coloquei a linguagem Markdown. Eu não rodei, na verdade, né? Shift Enter. E aqui agora eu já tenho, então, o tópico 2, que é sobre os tipos primitivos aí do Python. Então, eu vou colocar aqui o primeiro tipo primitivo que nós temos do Python, né? Eu posso colocar aqui outra Markdown aqui. Vou colocar aqui, então, que eu tenho a primeira aqui, que vai ser, vou colocar aqui um bullet, que é string, ou str, tá certo? Então, aqui nesse caso aqui, ó, eu posso criar outro bullet aqui. As strings, elas são usadas para armazenar, tá certo? Texto, na verdade, né? Então, eu vou dar aqui um Shift Enter, e aqui eu tenho dessa maneira. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu posso, por exemplo, editar também aqui, ó, colocar aqui um tracinho. Tracinho também é um bullet que ele cria. Então, aqui eu tenho, posso deixar sem o bullet aqui para não ficar da mesma forma que anteriormente ali. Então, eu vou colocar dessa maneira aqui, vou dar um Enter. Legal. Vou dar aqui deixar com um bullet mesmo. Na verdade, eu vou fazer assim, ó, vou colocar um bullet aqui e em cima eu coloco 2 cerquilhas aqui no caso. Vai ter aqui um valor menor aqui de tamanho do texto. Aqui agora eu posso, então, começar a falar sobre as strings. Então, se eu pensar em termos daquela mensagem Olá Mundo, que a gente fez utilizando a função print, eu posso guardar isso dentro de uma variável, por exemplo, chamada mensagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, mensagem recebe igual aqui, né? A mensagem que eu quero colocar aqui, que no caso é Olá Mundo. Então, eu vou digitar aqui Olá Mundo e vou simplesmente atribuir, então, aqui a minha variável mensagem Olá Mundo. Se eu quiser printar na tela essa mensagem, eu simplesmente posso dar um print e colocar, então, o nome da variável, que no caso aqui vai ser mensagem. Faltou um S aqui, né? Mensagem. Vai fazer bagunça aqui, pessoal. É um S aqui só, desculpa. Então, eu tenho aqui mensagem, no caso. Vou fechar o parênteses e que agora eu posso rodar, por exemplo, aqui, ó, o meu programa. E ele mostra para mim a mensagem Olá Mundo. Se eu quiser, por exemplo, vou voltar aqui, ó, e quero ver qual que é o meu tipo primitivo aqui da variável mensagem. Eu posso utilizar o print, vou colocar aqui, então, type, uma função type aqui, e vou colocar, então, mensagem aqui no caso. Então, eu vou fechar 2 parênteses, né, o primeiro parêntese ali e o segundo. Se eu rodar aqui agora novamente esse meu código, veja que ele mostra para mim a mensagem Olá Mundo, e ele fala, né, que essa minha variável mensagem, ela é da classe str, ou seja, ela é uma variável do tipo string, tá certo? E agora, para a gente dar continuidade aqui também, faltou eu rodar isso daqui. Para dar continuidade aqui, nós vamos falar agora dos tipos inteiros. Então, eu vou colocar aqui um markdown novamente para essa célula. E aqui nós vamos colocar, então, aqui, ó, inteiro. Vou colocar aqui 2 cerquilhas. Então, eu vou ter o inteiro agora como o segundo tipo primitivo. Ou, simplesmente, int aqui no caso. Vou descer uma linha, colocar aqui um bullet, tá certo? Os inteiros, eles são usados para armazenar inteiros. Ou inteiro, né? Vou colocar inteiro aqui. Vou rodar aqui o meu Markdown, ele já vai colocar da forma ali correta. Então, por exemplo, aqui, se eu pensar em termos da variável ano, e vou atribuir aqui, nós estamos no ano de 2024, então eu vou colocar aqui
24, vou dar um print, vou colocar aqui então a variável que no caso é ano, e vou dar também aqui um print e colocar o type, e vou dar aqui o nome da variável, que no caso é ano. Se eu rodar aqui o meu código agora, Shift Enter, ele vai mostrar aqui para mim qual que é o valor da variável ano, que é 2024, tá certo? Foi exatamente o que eu fiz aqui nessa linha anterior. E ele me mostra que 2024 é exatamente o que? É exatamente uma variável da classe inteira, né? Ou seja, da classe int. Então, essa aqui é o segundo tipo, esse aqui é o segundo tipo primitivo que nós temos no Python aí de dados que nós temos. Agora, nós vamos passar para o próximo tipo de dado aqui agora. Vou modificar aqui agora para Markdown novamente. Vou dar aqui a cerquilha 2 vezes e vou colocar aqui então agora ponto flutuante. A gente falar agora do terceiro tipo primitivo no Python, ou simplesmente chamado de float. Asterisco aqui para mim criar um bullet. Os números de ponto flutuante são usados para armazenar números decimais. Tá certo, pessoal? Então aqui agora a gente tem os números reais no caso. Aqui eu posso citar aqui um exemplo, né, do número π. Então eu vou criar aqui uma variável chamada π, e essa variável π vai receber o número de 3.14159. Na verdade, é um número irracional, né? Então eu vou deixar aqui com esses 5 casas decimais após a vírgula. E agora eu vou dar aqui um print para me mostrar essa variável e também o tipo primitivo que ela pertence. Então eu vou colocar aqui print type, a função type, e vou colocar o nome da variável aqui no caso. Rodando aqui esse código, essa célula, né? Então eu tenho aqui o número da variável ali que eu atribuí no caso é 3.14159, e ele mostra para a gente aqui que é da classe do tipo float, né? Ou seja, pertence aí aos números reais, ou seja, comporta casas decimais, né? Diferentemente dos números inteiros ali do Python. E agora, por fim, né, não menos importante, nós vamos ter, né, os tipos de dado que são os booleanos, né? Então, eu vou colocar aqui agora, novamente, né, 2 cerquilhas, e vou colocar aqui, então, agora, booleano, ou simplesmente chamar isso daqui de bool, certo? Vou colocar aqui um bullet. No caso, os booleanos são usados, né, para armazenar valores verdadeiro ou falso no caso, tá certo? Vou rodar aqui esse Markdown e nós vamos fazer aqui alguns exemplos. Então eu posso, por exemplo, aqui atribuir uma variável chamada verdadeiro e atribuir, por exemplo, aqui para ela o valor true, tá certo? E aqui eu vou fazer o seguinte também, eu vou mostrar na tela a variável verdadeiro, eu escrevi var, né? Desculpa aqui, ó, pessoal, verdadeiro. Vou colocar um print também aqui para mostrar o tipo dela, type de verdadeiro. E agora eu vou também criar aqui uma variável false e vou atribuir o valor para ela de false. Veja que eu estou escrevendo com letras maiúsculas, né? Ele fica até com uma coloração diferente aqui para a gente, ó, true. E a mesma coisa se eu digitar aqui false, ele vai mostrar aqui uma coloração diferente. Se eu dar um print aqui agora, o nome da variável, que no caso é false, ele vai mostrar para mim o conteúdo dela depois, e a mesma coisa para me mostrar o tipo primitivo dela, eu vou colocar um type e o nome da variável false. Agora, se eu rodar esse meu código aqui, né, Shift Enter, ele deu um erro aqui, provavelmente eu escrevi alguma coisa errada. Escrevi aqui errado, né, gente? Ó, verdadeiro. Agora sim, vamos rodar novamente o código. Ele está me mostrando na linha 3, verdadeiro. Aqui agora é a hora que, né, a gente vê se está escrevendo certinho os nomes aqui, né? No caso da linha 3 aqui, ele está me mostrando... tá faltando parênteses aqui, tá, pessoal? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Fechar os 2 parênteses. Shift Enter.
Então, ele me mostra que no caso aqui, ó, né, do primeiro caso, verdadeiro recebeu o valor true, é da classe booleana, false, e também é da classe booleana. Então, dessa maneira que nós abordamos, então, aqui sobre as variáveis que nós temos no Python e os tipos primitivos, que no caso é a string, o tipo inteiro, ponto flutuante, né, ou reais, e os booleanos. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aí, nós conseguimos aí abordar todos os conceitos envolvendo aí variáveis e os tipos primitivos de dados que nós temos no Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aí os conceitos envolvendo variáveis e os tipos primitivos de dados que nós temos na linguagem Python. Basicamente, são apenas 4 tipos primitivos que existem no Python, diferentemente de outras linguagens de programação como Java e linguagem C, por exemplo, que tem outras variações. Então, isso torna o Python uma linguagem mais simples, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considerem se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí numa próxima aula. Até mais!